Olá, boa noite. Estamos de volta com o programa SMTV, agora com Papo Jurídico. Eu sou Beatriz Vitorino, advogada, e hoje vou conversar com Gilber Rodrigues, advogado especialista na área civil sobre compliance. Boa noite, Gilber. Boa noite, Beatriz. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre compliance. O que é compliance? Compliance, na verdade, ele é um conjunto de regras, né? Um conjunto de procedimentos que uma empresa adota para que seja uma linha mestra, né? Regulando o comportamento de toda a empresa, toda a organização e todos os seus colaboradores. E o compliance ele é obrigatório nas empresas? Tem uma obrigatoriedade que as empresas tenham um compliance? Não, na verdade ele não é obrigatório, né? Ele, na verdade, ele é instituído pela empresa para que seja criada essas regras e procedimentos para se ter uma observância das leis, né, e do regimento interno da empresa. O compliance ele deriva do termo to comply em inglês, que significa estar em conformidade. Então ele funciona dessa forma, né? Você institui o compliance, né, um organismo dentro da tua empresa para que ele possa regular e garantir a observância das regras, das leis, né, e dos procedimentos internos da empresa. Então nós podemos falar que o compliance ele é um braço da empresa, ele é um departamento da empresa. O que ele é na empresa? Na verdade o compliance, ele, né, o que os estudiosos estão falando, é um dos 4 pilares da governança corporativa, né? Temos a transparência, temos, né, a questão de você divulgar as informações necessárias, né, dentro de um parâmetro legal. Tem a questão da equidade, você dar um tratamento para todos os colaboradores da mesma forma, tanto dos sócios majoritários quanto dos sócios minoritários, né? E o compliance vem para garantir que todas essas regras e legislações sejam observadas para criar um ambiente melhor para a empresa, para criar uma empresa que possa ter um desenvolvimento sustentável e coibir e evitar que tenham comportamentos ilícitos, né, ou fraudes dentro da tua empresa. Então o compliance ele vai muito além do regimento interno de uma empresa. Sim, sim, sim. Ele não se limita apenas ao regimento interno, porque ele se pauta na legislação, né? Recentemente no Brasil foi promulgada uma legislação denominada Lei Anticorrupção, em 2014, que na verdade veio para trazer essa tendência que já vem de outros países, né? Tanto nos Estados Unidos, na Alemanha, que já tiveram outros casos também de corrupção, que não existe somente aqui no Brasil, e que aos poucos eles foram se aprimorando. Então no Brasil, antes de 2014, só não era muito divulgado. Hoje em dia, a gente tem uma transição que é chamada uma transição moral do país, né? Eles estão modificando a cultura do nosso país através de investigações, por exemplo, da Polícia Federal, que a gente está vendo que está tendo uma amplitude muito grande, né? Para mostrar que a corrupção é muito mais caro do que você cumprir as legislações. E a gente pode dizer, então, que essa tendência do compliance no Brasil veio muito vinculado a essas operações que foram deflagradas, Lava Jato. Foi isso que trouxe um pouco mais para a cultura brasileira do compliance. Certamente, né? A própria sociedade, ela já está quebrando esse paradigma de aceitar tanto a corrupção quanto a impunidade de uma forma passiva. A gente tem visto muitas movimentações, a gente tem visto essa facilidade de informações chegar nos próprios cidadãos e que exigem, né, que sejam adotadas medidas firmes, né, as quais estão sendo respondidas, as quais estão sendo adotadas, conforme a gente vê a prisão que está tendo de vários, não só políticos, né, como empresários também. Então, os empresários estão tentando se ambientar e investir numa política de compliance, porque eles passaram a ver que não só os políticos estão sendo penalizados, mas também as empresas que são coniventes com esse tipo de comportamento estão sendo também condenadas, está sendo feito prisões. Uma questão só que eu gostaria de pontuar é que, na verdade, a lei anticorrupções, ela não é uma legislação penal, ela é uma legislação civil. Contudo, ela traz multas, aplicações de multas, aplicações de sanções que podem dizimar uma empresa, né? A gente vê que muitas empresas tiveram aplicações de multas que podem inviabilizar a sua atividade. Se for umas empresas de menor porte, né, que trabalham eminentemente com órgãos públicos,
ainda tem as sanções administrativas. Você pode ficar inviabilizada de trabalhar com órgãos públicos. Participar de uma licitação por ausência de certidões. Exatamente, você fica muito atrelado ao seu comportamento. Então eles viram que a corrupção custa caro e para você, se você for descoberto, vão ter consequências que vão ser muito gravosas. Então a gente já pode não falar que o compliance é uma tendência, ele já é uma realidade no mundo corporativo, na gestão das empresas. Certamente. Na verdade, sim, a gente sabe que no Brasil é muito moroso até com que as empresas se adequem ou se adaptem a essas novas questões de gestões né, corporativas, gestão estratégica, né, o próprio compliance em si. Mas a gente já vê que muitas empresas estão se preocupando com isso. Então, não é mais uma tendência. Ao meu ver, é uma realidade, porque a partir do momento que você muda a cultura dos empresários, você está mostrando que essa cultura ela está sendo absorvida pela população. E quanto mais as empresas investirem né, numa gestão estratégica, uma gestão corporativa, no próprio compliance em si, você vê que as empresas elas vão tendo um desenvolvimento social, um desenvolvimento ambiental, um desenvolvimento econômico maior. O compliance, como eu falei, ele é um dos braços da gestão corporativa que busca você trazer o teu colaborador para perto de si, dizendo, olha, se você trabalhar comigo, se você atuar comigo, nós vamos seguir em frente. Vai dar uma longevidade para a sua empresa, independente em qual ramo você atua. O que a gente pode falar com relação ao compliance, vamos citar um exemplo de uma empresa. Então, como eu vou estar fazendo, implementando regras, implementando o regimento interno, aplicação da legislação, as pessoas que fazem parte, vamos chamar como, por exemplo, um departamento, chamar de compliance, esse departamento, quais as garantias dela? Porque muitas vezes eles não são subordinados. Como que ele vai chegar num diretor da empresa, no proprietário, no dono ou no seu gerente, vamos dizer assim, e dizer, ó, isso está errado, ele tem algum tipo de garantia? Como que isso vai ser alinhado dentro de uma empresa? Porque eu posso, fazendo parte do compliance, denunciar algo e ser demitida. Como que isso é organizado, vamos dizer assim? Na verdade, esse setor, né, esse órgão de compliance da empresa, ele deve ser, não deve ser subordinado, né, nem a diretoria, nem a gerência, para ele poder ter essa desvinculação e essa liberalidade para fazer investigações, ir a fundo, receber essas eventuais denúncias, receber algumas informações não só dentro da empresa, mas alguma informação externa que possa fazer uma averiguação se existe uma fraude ou não, e uma confidencialidade, né, para justamente não criar represálias para as pessoas que fornecem, e isso vai motivar com que as pessoas que façam essas denúncias ou que informem a esse setor, né, possam continuar passando essas informações ou então buscando uma melhoria para a empresa, porque não é somente uma denúncia que você faz, você está buscando uma melhoria para a empresa para justamente garantir uma longevidade, para garantir o seu emprego. E um ambiente de trabalho saudável. Um ambiente de trabalho saudável e para você continuar ali sem ter essa correria dos gestores em cima de você, ou então uma represália, né? O risco de uma empresa fechada, o risco de um diretor preso. Exatamente. Nesse sentido que a partir do momento que o compliance é instituído, ele busca também muito isso, salvaguardar a reputação dessa empresa. A reputação da empresa, hoje em dia, ela não é só mais a empresa de tantos anos, não. É uma empresa que tem consciência ambiental, é uma empresa que respeita seus funcionários, é uma empresa que atua já por muito tempo, mas que busca sempre, né, inovações, que busca sempre melhorar o seu ambiente de trabalho. Então, essa reputação da empresa que o compliance vai ajudar a firmar, né, ou então garantir, porque a gente vê muito isso. Essas empresas que caíram, né, nessas investigações da Lava Jato, a taxa de atividade, a taxa de corrupta vai perdurar por um bom tempo. Né? Uma empresa que... A imagem foi abalada. A imagem é abalada. E a partir do momento que você tem uma imagem abalada, os seus fornecedores talvez não vão querer trabalhar com você, os seus consumidores vão se mudar, os seus empregados não vão mais ter aquele intuito de trabalhar.
Então, a reputação da empresa, ela vai muito além de somente aquilo que a gente vê, não, porque há tantos anos, né, uma empresa formadora. E com relação à importância das empresas aderirem, vamos dizer, ou implementarem o compliance, vai muito além de ser só uma política anticorrupção. Com certeza. Como a gente estava falando, não é somente uma forma de combater a corrupção, o compliance, e sim para que você possa criar ferramentas de ter um ambiente de trabalho muito bom, né? Você otimizar os seus recursos, né? A gente fala muito da questão da denúncia, ou então eventual, né, crítica sobre as fraudes em si. Mas, na verdade, quando uma pessoa vem trazer para você uma denúncia, você vai poder corrigir um setor da tua empresa e, inequivocamente, você vai tornar aquele setor muito mais efetivo, né? um setor que pode estar, às vezes, fazendo algumas vias de um setor fundamental para a tua empresa, né? A própria questão de desvio financeiro, por exemplo, você tira uma parte que está lesionando a tua empresa. Então, você consegue implementar em novas áreas. Enfim, o compliance ele vem com uma carga para trazer as empresas aqui do Brasil, principalmente, uma garantia de que serão cumpridas as regras, serão cumpridas as leis, né? E a empresa que atuar nisso pode trazer, inclusive, investidores de fora do país, porque eu tenho uma política de compliance, eu atuo, né, conforme as novas gestões de gestão corporativa, né, gestão estratégica. Isso tudo atrai bons olhos. E a empresa passa uma transparência para quem estiver contratando. Sim. A gente já tem visto em alguns contratos, incluindo cláusulas, né, que a empresa adere à lei anticorrupção, e o consumidor e até mesmo outras empresas que querem tratar com essa empresa pode ter conhecimento, pode indagar ou querer. Eu só vou fechar uma parceria com você se você for uma empresa que tiver um compliance ativo. Não adianta só falar. Exatamente. Eu tenho que ter um compliance implementado na minha empresa. O que se espera, na verdade, do compliance nos próximos anos é que ele possa até figurar como um dos critérios, um dos pressupostos para você participar eventualmente de uma licitação, para você participar de um certame. A empresa X, ela tem um compliance. Então essa a gente pode contratar, né? Porque os órgãos públicos, inclusive os órgãos públicos, têm investido em algumas questões de compliance. Tá, e o que você pode nos dar assim como dicas? O compliance é só para grandes empresas, pequenas e médias empresas também devem aderir a esse novo sistema ou ferramenta de gestão? Na verdade, o compliance é para qualquer tipo de empresa, né? Seja para grandes empresas que têm já essa gestão tradicional, quanto para as pequenas empresas ou as empresas mais arrojadas que a gente está vendo agora também na atualidade, que são as startups, né? O compliance ele vem para agregar valor às empresas, independente de que tamanho é a empresa ou independente de qual setor você atue. E, em bem verdade, um compliance, inclusive, efetivo, ele vai te ajudar a alavancar a tua empresa. Então, se é uma empresa de pequeno porte, você pode instituir uma política de compliance para que, né, você possa galgar cenários maiores, importação, exportação, né? Então, temos porque vários dessa aspectos. Empresa de pequeno porte, ela pode crescer sólida. Sim, exatamente. Que ela cresce e os empregados que entram naquela empresa eles já sabem qual é a política, as leis são rigorosamente cumpridas na empresa e ela tem uma grande chance de alavancar o mercado, se solidificar. E as empresas que já estão no mercado há muito tempo, é uma mudança de mentalidade. É uma mudança de cultura. Como eu havia falado, é uma quebra de paradigma, né? Aquela administração engessada, burocrática, nós temos que deixar para trás. A gente tem que adaptar as novas empresas a essa nova gestão corporativa contemporânea. Essa questão do compliance, não só o compliance, mas como as outras ferramentas que eu citei, ele vai coibir que você tenha conflito de interesses, ele vai coibir que você tenha atitudes ilícitas dentro da tua empresa, ele vai prevenir demandas judiciais. Então, ele traz uma gama de possibilidades para a tua empresa que pode alavancar e pode suprir setores que às vezes estão defasados dentro da tua própria empresa. Para a gente caminhar para o final, eu gostaria que você fizesse um resumo ou dicas, né, para que as empresas possam caminhar nessa nova
não diremos de tendência, mas a nova realidade da gestão? Bom, eu acho que o primeiro de tudo é você fazer uma análise da missão da empresa. Né? Temos muitas empresas que fazem aquelas missões, porque o nosso intuito é desenvolvimento socioeconômico, ambiental. Então você tem que trazer para a realidade aquilo, não deixar só no papel. Quanto mais próximo você se aproximar da tua missão, mais próximo a tua empresa vai ser, vai ter aquele desenvolvimento que você planejou, que você, né, buscou do início, ou então quando você estipulou essas missões. Além disso, são pequenas atitudes que você vai mudando que você pode fazer com que haja uma melhoria muito grande na tua empresa. Pequenos treinamentos para os seus colaboradores, né? De tempos em tempos. Você pode fazer auditorias, pequenas auditorias, não precisa ser aquelas, né, das Big Four, mas auditorias que vão trazer espaços, né, dentro da tua instituição que você possa analisar e verificar qual caminho você está trilhando, para onde você está indo, né? E isso vai te dar até uma ferramenta para você fazer uma gestão de onde você pode melhorar, o que você pode otimizar e qual é a forma que você pode realmente instituir uma empresa que seja para desenvolvimento, que tenha desenvolvimento ambiental, uma empresa que tenha um desenvolvimento social, para agregar valor às pessoas que fazem parte da tua corporação, agregar valor à tua corporação, né? E respeitar todas as normas. A legislação, não sofrer as demandas, né, judiciais. Então, Gilber, a gente agradece a sua participação, é um tema bem abrangente, bem atual, né? Sim, extenso. Extenso, teremos outras oportunidades para falar mais a respeito. E também agradeço a audiência e na próxima terça, a partir das 21h30, estaremos novamente com Papo Jurídico. Obrigado.